Yo, Tomodachi! Daiji Bukai! Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Vamos falar sobre o Até o Último Samurai. Bem, como a maioria deve saber, estreou um dorama, série aí no Netflix, sobre um Battle Royale entre samurais. Maravilhosa premissa, né? O pessoal fala um Round 6 de samurai. É muito bom, premissa. Só essa premissa já é muito boa. Mas ela tem coisas históricas ali. Como o meu canal não é de resenha ou para falar sobre séries, coisas do tipo, eu vou falar a parte mais histórica. Mas dar um contexto para quem quiser ver, né? Se acha interessante, né? Primeiro contar o nome em português aqui, Até o Último Samurai, né? E em inglês está Last Samurai Standing, que é tipo o último samurai de pé, dá para remeter essa coisa, né, de até o último e tal. Em japonês o nome original é Ikusagami, que tem um kanji de Ikusa, que é guerra, batalha, net, né, partida, e o de Kami, que o kanji de Kami quando junta com outro muda um pouco a leitura para ficar esse Gami. Que seria tipo o deus da guerra, mais ou menos isso. Tem uma premissa, esse talvez é o que difere um pouco mais, mas na TV de guerra, de ser o campeão, né, o deus da guerra, então quer dizer que ele é muito forte e venceu. Mas isso também vem porque este dorama, né, porque é um dorama, né, todas as séries, tipo, no Japão são classificadas como dorama, tirando o Tokusatsu, né. Eu já falei em algum vídeo sobre isso. Então, ele foi inspirado num mangá que é inspirado numa light novel de mesmo nome, né? Agora um pouco sobre a sinopse aí, né? Isso se passa na era Meiji, né? Então, depois que o Japão abre, aí tem a guerra para restauração Meiji, né? Tem uma batalha de pessoas que estão do lado do Shogun, que não querem que o Shogun... Então tem dois lados, né? O pessoal que está do lado do Shogun e o pessoal que está do lado do Imperador. Aí acontece a batalha, tem até a guerra do Boshin, né, com o protagonista. Aí muda pro... Tem a batalha, o Imperador ganha, o Imperador volta a ter o poder que o Shogun tirou do Imperador fazia séculos. E meio que acaba a era dos samurais, né? E eles até perdem bastante poder. Os samurais eram uma classe alta, classe basicamente de nobres e tal, eles perdem. E isso, muitos samurais ficam extremamente pobres, porque eles perdem prestígio, poder, o dinheiro que eles tinham. Nem todos, porque alguns, como alguns samurais estavam lá do imperador, eles entraram no governo, conseguiram evoluir para um monte de coisa, né? E nisso tem essas coisas, né? Nisso acontece que o nosso protagonista, que é Shujiro Saga, vou ter que botar aqui pra poder olhar o nome porque não vou lembrar. É Shujiro Saga. Ele tem a família dele, tá meio pobrezinho lá, eles estão passando por uma crise lá de cólera, né? Que lá eles chamam de Korori. Filha fica doente. Tá no primeiro episódio, então mais ou menos um pouquinho spoiler do primeiro episódio eu vou colocar, né? Filha morre e tal, ele não quer que a esposa também pega. Não quer que a esposa fique e o filho mais novo dele fique doente também, né? Já que ele já perdeu uma filha. Porque ele tá muito pobre, né? Ele não tem dinheiro para comprar tratamento, soro, os remédios, essas coisas. Aí ele vê um cartaz disso falando que eles vão ganhar 100 mil ienes, participar de um negócio lá, né? Que é esse Battle Royale, depois descobre o que é isso. 100 mil ienes na época, pô, era dinheiro demais. Demais. Aí ele decide ir, né, porque ele precisa do dinheiro, e vai... Opa, bati aqui no microfone. Então ele decide ir, encontra o pessoal lá, eles têm que entrar num templo, tem um monte de gente lá. Aí chega uma pessoa que está organizando, né, aí começa a falar que isso eles vão ter que... Cada um ganha um cordãozinho, colar, aí eles precisam, para sair daquele templo, eles primeiro vão ter que seguir uma rota, que é a rota do Tokaido, né, que eu já falei o que é, vou fazer um vídeo sobre.
Mas é uma rota que leva para Edo, que é Tóquio na época já, né? Que é agora. Eles têm que seguir aquela rota lá até chegar em Tóquio. Em Tóquio você tem que ter 30 pontos para chegar lá. Para sair daquele templo, que é o primeiro local, você tem que ter 2 pontos. Cada um já tem 1. Então, para conseguir o segundo, você tem que pegar o colar do outro. Mas como é que você vai pegar o colar do outro? A pessoa não vai te entregar de bom grado. Você vai ter que lutar contra ele. Vai acabar matando a pessoa. Então aí começa. Já começa a se matar, um monte de gente se matando, blá blá blá. Né? Então a premissa é essa. Não vou falar muito mais, mas a premissa é essa. Né? Você tem que conseguir esse ponto, porque tem outras paradas nesse caminho, que na próxima parada tem que ter 3 pontos, na outra é 5, aí na outra vai ser 10, sei lá, 30 é o último, né? Então você tem que ir pegando isso até chegar lá. Mas nesse meio tempo, o governo fica achando lá, pô, reuniu um monte de Shizuoku, né? Aí fala sobre o Zaibatsu, Ih, meu Deus, esqueci as palavras que eu vim falar no vídeo. Então, agora falar sobre os Shizuku que eu tava falando. Então, é escrito desse jeito, Shizuku, né? Kanji de guerreiro, que tá até de Bushi e tal. E o kanji de família, né? Quer dizer, era uma família guerreira, né? Era uma antiga família guerreira, né? As classes samurais na época. Até, né, eles terem esse nome quando começou a Era Meiji em 1869. Aí eles passaram, os samurais tiveram esse nome. Aí eles perderam o título de samurai, perderam as coisas de nobreza, os privilégios que eles tinham, perderam o salário que eles tinham, que o shogun pagava a eles, né? E os daimyos, né, que ficavam dominando cada parte do Japão, né? Tinha um shogun que mandava no Japão inteiro, mas tinham regiões que quem mandava, que comandava aquela região lá era o daimyo, e o daimyo pagava aos samurais pequenos que estavam ali, que serviam a ele, né? Aí eles perderam isso, também perderam o privilégio de portar as katanas, né, na rua. Eles não podiam levar, que era o símbolo do samurai, só eles podiam ter as espadas, né? Agora nem eles podiam. Então, e muitos deles ficaram, como pararam de receber o salário deles, ficaram extremamente pobres, que já eram pobres, tinham pouco dinheiro, não tinha mais isso, tiveram que arrumar outro tipo de trabalho. Mas essa mudança, né, na modernização, muitos samurais às vezes não estavam conseguindo evoluir para isso, até porque mesmo eles tendo mais estudo, quem tinha mais estudo eram os daimyos, né, a família dele, os nobres, assim. Então esses samurais que eram os daimyos, que eram mais próximos desses daimyos, conseguiram evoluir, tipo, se adaptar à nova e meio que se tornar uma família rica ainda, porque eles tinham mais privilégios, e aqueles que estavam junto com o lado do imperador conseguiram cargos no governo, porque aí foi estruturado para a prefeitura, né, onde os daimyos ficavam. Então eles já tinham esses cargos um pouco mais altos, então eles conseguiram sobreviver. E os outros, a maioria, não conseguiu se adaptar muito a isso, eles tiveram empregos piores do que eles tinham antes, mas foram indo, como mostra na série o protagonista, né, o Saga, que dá pra ver que a família dele tá bem ruim. Ele não tem dinheiro para comprar os remédios, o tratamento para os filhos deles, da cólera, ia vender a katana dele, então tava ruim. Com isso, eles também fizeram até uma revolta. Tanto que na série fala que eles estavam com medo de uma revolta. Eu acho que na série ainda não tinha acontecido a revolta que teve, que foi em 1877, com o Saigo Takamura, que foi alguém que ajudou na Revolução Meiji. O que é engraçado isso, ele que ajudou a chegar nessa época e ele que se revolta pra ter isso. Foi aí que meio que acabou mesmo o samurai depois dessa revolta. Tá vendo também que esse título de Shizuku para essas famílias que eram de samurais permaneceu até a nova Constituição depois da Segunda Guerra. Mas eles não tinham privilégio nenhum, só era o nome que a família tinha, porque eles eram descendentes daqueles samurais, né?
Então, falando sobre os Zaibatsu, que significa conglomerado, né, de famílias ali, que são um conglomerado de famílias que controlam grandes empresas ou várias empresas assim. Por quê? Como tá na série, são 4 realmente que são os maiores, né? Eles tinham o principal, que era o controle familiar, só uma família que mandava naquilo tudo, e eles tinham tudo. Eles tinham um banco próprio, eles tinham as coisas que mineravam porque eles precisavam fazer alguma coisa, sabe? Era tudo ali neles, eles não tinham outras coisas, e era só aquela família que mandava em tudo. Então, como o governo Meiji também precisava, ele vendia várias empresas assim estatais bem barato para eles, porque era esse grupo que tinha esse poder todo. Dinheiro, o governo usava dinheiro, e os Zaibatsu também ajudam a modernização, porque eles tinham a grana para poder financiar o que o governo queria fazer, as várias paradas que eles queriam fazer. E esse grupo continuou até 45, ele ajudou a financiar na guerra, né, na Segunda Guerra Mundial. Só foi dissolvido quando a ocupação dos Estados Unidos chegou e dissolveu isso, porque esse grupo Zaibatsu foi acusado do militarismo, né, de apoiar os crimes de guerra, essas coisas. Mas depois eles se reuniram no Keiritsu. Então os 4 grupos, os 4 grandes, que eram os Zaibatsu, Mitsubishi, vocês conhecem o nome, Mitsui, Sumitomo e Yasuda, as 4 famílias. Depois o grupo se reuniu de novo, né, o Mitsubishi, tem o grupo Mitsubishi. Também teve o grupo Toyota, que estava lá. Mas hoje em dia não é só a família Toyota que manda na empresa Toyota. Tem acionistas, várias coisas, então ficou bem mais distribuído, mas meio que o grupo, aquela família, ainda continuou com poder. Só perderam o poder centralizado que eles tinham, né? Por isso que na própria série também eles têm medo de ir contra os Zaibatsu, porque eles são todo poderio econômico que o Japão tem, basicamente, é dessas 4 famílias, né? Por isso que o Kawadi, que tá lá, pra quem viu, tá dando spoiler aqui, né? Protege ele, falou com eles, precisa do apoio financeiro dele para comprar as armas, para ter as estruturas, os locais para colocar os corpos, porque eles têm todos esses locais espalhados pelo Japão, que eles comandam grandes coisas. Não é só tipo o banco do Mitsui que aparece lá. Não, o Mitsui tem aquele banco, o Mitsui tem uma outra empresa, tem outro negócio que é da família dele, outra parada. Várias coisas espalhadas daquela família. De cada uma das 4 famílias tem várias coisas separadas. Isso é bem interessante, nunca ouvi falar desse nome, pelo menos que eu lembre. Então é bem legal saber dessas coisas. Agora, outras coisas históricas que tem lá são o nome das famílias. Eu já falei do Kawadi, dos personagens históricos, né? O Kawadi é um deles. Outro é o Okubo Toshimichi, que era o primeiro-ministro na época, né? O ministro que estava lá, né? Então eu errei. Não é... Ele é primeiro-ministro, ele é ministro do interior, né? Então o Okubo era o ministro do interior, que é a pessoa que meio que organiza ordem pública, segurança civil, quase o ministro da defesa. Basicamente o ministro da defesa, né? Então, esse Okubo era muito importante, porque esse é um dos samurais que eu falei, que ele era de uma origem de samurai de baixo escalão, de Satsuma lá. É um desses que ascendeu e entrou pro governo. Ele era muito importante porque ele ajudou... Um negócio aqui... Ele ajudou, foi um dos responsáveis para mudar o sistema de Han, que era as coisas feudais, né, que tinha uns daimyo lá que mandavam, para a prefeitura e centralizar o poder em Tóquio, né? Também ajudou na industrialização. Como ministro exterior, ele queria o Japão forte, precisava disso para ficar forte, sobreviver e não ser dominado, né? Ele também ajudou muito na supressão de revoltas, como ele tinha essa de ordem civil. Ele foi muito isso. Ele foi lá e lutou contra o Satsuma. Não lutou. Lutou contra o amigo dele, o Saigo Takamura. Não lutando ali, né? Mas ele foi lá, mandou soldados para combater e tal. Mas ele acabou sendo morto por ex-samurais, né? Por aqueles Shizoku. Porque ele acreditava, eles viam ele como um traidor,
da classe samurai, porque eles viram que os samurais estavam... Até os que ajudaram na restauração Meiji não ficaram muito contentes porque eles perderam poder, o dinheiro deles, eles ficaram com raiva, principalmente dele, que era um samurai e queria que acabasse com essas coisas também, e eles mataram ele. Foi assassinado por ex-samurais que não gostaram, achavam ele como um traidor da tradição, um traidor dos samurais. Agora fala do Kawadi, Toshi, eu acho que falei lá na série, ele é... Ou na série, né, de verdade, ele é o chefe da polícia ali, né? Realmente ele foi conhecido como o pai da polícia moderna do Japão. Ele era um homem de extremamente confiança do Okubo, que na série não foi muito de confiança, né? Pra quem viu aí, não vou dar spoiler, né? Mas ele foi que ajudou, na própria série mostra que ele foi pra Europa estudar, para aprender coisas lá na Europa. Ele aprendeu o sistema lá de polícia e estudar outras coisas, né, de como eles viam, né, as guardas, como é que eram treinados, como é que eles viam a segurança pública, né? Porque nessa época o Japão queria muito aprender com o Ocidente para ele não ser dominado pelo Ocidente, né? Porque eles viram que as coisas dele estavam muito abaixo, então eles podiam ser dominados por quem tinha mais poder. Então eles foram aprender. O Kawadi foi um desses que foi lá aprender e estruturou a polícia do país seguindo esse modelo ocidental que ele aprendeu. E o Kawadi também tinha uma frase, ele falava que a polícia é o remédio diário da sociedade, enquanto o exército é o remédio drástico, quando tá muito fraca, como se fosse uma super dose do remédio para poder resolver logo o problema, que a dosagem mais fraca, que seria a polícia, que é todo dia ali, não consegue resolver. Um outro que aparece lá é o Maedima Hisoka, conhecido como o pai dos Correios, né? Tanto que na série aparece mais ele mostrando sobre o telegrama, né? De mandar mensagem um pro outro lá. Então, o Maedima foi o que criou os Correios. Ele mudou o sistema, que era o mensageiro, o cara que ia correndo levar a mensagem para o sistema centralizado ali do governo, né, que é os Correios, mais acessível para os outros mandar. Ele também foi um dos que deu a ideia de mudar a capital de Kyoto para Tóquio. E também ele fez o Correio virar tipo um banco, que as pessoas podiam fazer poupanças lá. E esse dinheiro que o cara fazia poupança, né, como o banco hoje em dia faz, foi usado pelo Okubo para financiar a indústria do Japão, né, implementar e tal. E ele também morreu de causa natural, comparado dos outros dois, que morreram bem antes. Ele conseguiu ver o Japão se tornar uma potência mundial. Ele morreu em 1919. Então, um dos três ali principais que conseguiu ver a evolução do Japão. E agora, falar sobre os Hitokiri. Porque, como teve lá no protagonista o Hitokiri Kokushu, mas também para quem já viu o Samurai X, né, Rurouni Kenshin, lá tem o Hitokiri Batosai. Então o Hitokiri era... realmente existiu isso de Hitokiri, que era aqueles caras mais, né, como tá lá, homicida, foi os que mais mataram, mas eles estavam do lado do bem, digamos assim, que fez a mudança Meiji, né? Tava ao lado do imperador, que foi o lado que ganhou. Tem 4 principais, que é o Kawakami Genzai, o Okada Izo, Takada Shinbei, até apareceu um Shinbei na série também. Ele era o policial que no primeiro episódio ele já some, né? E o Kirino Toshiaki. Esse primeiro Kawakami Genzai parece que foi o que inspirou o Batosai, né, do Rurouni Kenshin. Então era isso, meio que o Hitokiri era uma profissão desses assassinos, né, que iam matar as pessoas ali, meio eles estavam lá só pra matar mesmo,
para poder fazer a revolução, né? Para fazer essa mudança que tinha no Japão. Eles foram importantes porque, querendo ou não, foi necessário chegar a isso nesse extremo. São as coisas que eu vi que seriam interessantes de falar sobre, que eu não conhecia o Shizuoka, o Zaibatsu, né? Os personagens históricos que estavam lá, né, do governo. Que eu já até vi o Okubo, eu tinha visto até pelo Rurouni Kenshin, né, que apareceu o Okubo lá. E o Hitokiri que eu vi de novo, Hitokiri? Será que realmente existiu isso? Ou é só uma palavra que viram, Hitokiri, que quer dizer homicídio e tal, aí deram esse nome. Mas realmente teve meio que esses Hitokiri, né, assassinos e tal, que estavam lá, que foram que mais mataram, foi realmente sangrento e tal. Esses assassinatos eram conhecidos como Tenchu, que é a punição dos céus, né? Então matar como oficialmente pelo governo, coisa assim, não era visto como algo ruim. Então, era isso. Uma coisa, aprendi coisas interessantes. Isso que eu acho mais legal. Ver eu gosto muito da série que tem essa parte histórica, mesmo modificando algumas coisas e tal. Eu acho isso muito interessante. Porque eu vejo, essa palavra aqui eu não conheço. Será que existe mesmo? Eu vou pesquisar. Eu acho muito interessante. Quis passar isso para os outros que também podem ter tido dúvidas. Falando Zaibatsu, o que é Zaibatsu ali? Você vê os 4 ricos, você pensa Zaibatsu, Shizuoka se reunindo. Shizuoka? Que Shizuoka? Como assim? Reunindo? Será que são samurais? Que negócio é esse aqui? Né? Você vê as pessoas, pelo menos eu fico curioso. Será que esse cara aqui existiu mesmo? Kawaii, será que ele realmente existiu? Foi acabei vendo que o Mitsui, essas coisas lá, os Zaibatsu, realmente existiram. Esse era o nome mesmo. Falei, muito interessante, isso é muito legal, me deixa muito curioso. E qualquer outra série, filme, coisa que eu veja, que eu achar interessante, que tiver uma coisinha interessante para aprender, eu trago aqui para mais vídeos. Então é isso, meus amigos. Fala aí quem assistiu a série, quem vai ver, tá gostando, como é que acharam. Só uma coisa, ficou até o final. Quando terminou o episódio, falou que esse é o capítulo 1. E eu vi que parece que são 4 volumes, né? Que deu a novel, então talvez tenha 4 temporadas. Então, muito bom, vai ter mais episódios, até porque ela não terminou, eles não chegaram até o final do Kodoku, que eu esqueci de falar do Kodoku, que é o que eles estão fazendo lá, essa matança. Na série fala que é um negócio que junta 100 insetos venenosos, assim, né? Num balde, eles vão se matando, até sobrar um que vira um deus, né? Eu vi que isso também parece que veio de uma prática na China, vou botar aqui o nome, que junta isso, esses 100 insetos e tal, e eles criam venenosos, né? Aí só vai sobrar um. Aí eles dizem que, como matou todo mundo, todo esse veneno, essa coisa, passou para esse um único que sobreviveu. Então eles tiram o veneno deles, que seria o veneno mais mortal, o letal que tem, eles usam mais negra, essas coisas assim. Então, mais uma coisinha que eu esqueci para quem chegou até o final. Agora sim, é isso aí, meus amigos. Até a próxima.